Olá, tudo bem? O Você Pode de hoje tem o prazer de receber o Léo Reis. Ele que é mestre em linguística, filântropo, ele também é fundador da American English Academy, além de ser colunista da CNN Brasil. Léo Reis, prazer te receber aqui na Casa de Leis. Poxa, aqui você pode mesmo. Obrigado, Fernando, pelo convite. E é sempre um prazer enorme, né, estar aqui no Rio de Janeiro. E quando aconteceu esse convite, eu não pude, nem pensei duas vezes. É. Bora fazer. Obrigado, viu, por me receber. Poxa, maravilha. Parabéns pelo seu trabalho também. Ah, legal. É sempre um prazer estar recebendo um mineiro aqui, né, Uai? Uai, trem. Vocês são muito receptivos desde que nasceram. Sim, o mineiro adora o carioca, né? Nós adoramos o Rio de Janeiro. Eu nasci, sim, em Belo Horizonte. Fui adotado, né, recém-nascido. Fui criado em São Paulo. Que legal. É uma história que, né, as pessoas acham que as pessoas que são colocadas à adoção, né, vai dar errado, vai dar problema. Porque... Não dei tanto problema assim pros meus pais. Né? Ah, vai me dizer que você não deu um trabalhinho. Nunca apertou uma campainha e saiu correndo. Já. A gente jogava aquelas... Como é que chama aquelas... O peão? Peãozinho no carro e saia correndo. Olha. Eu fiz isso, cara. Essa eu tenho que contar. Eu fiz isso. Ah, meu Deus. E aí essa trajetória, você nasceu em Minas Gerais, filho adotivo, né? Que legal. E saber que nesse processo de adoção saiu um cidadão nota 10, né, cara? Deu certo, né? Pois é, realmente. Eu tenho tantas crianças, né, aí que estão para ser adotadas, né? E as pessoas, né, não querem dar oportunidade, né? Querem ter os seus próprios filhos, o que também é válido, né? Lógico. Mas eu digo sempre, sabe? Se você que está em casa não pode ter filho, caso a tua esposa não possa, ou você, homem, né, não possa ter filho, questões, né, biológicas, né? Adote uma criança, porque tem tantas crianças aí sem esse carinho, né, sem esse cuidado. E eu tive a sorte de ter sido adotado pelos meus pais. E minha mãe, né, se não fosse minha mãe, ela realmente salvou minha vida, que eu nasci com alguns problemas fisiológicos e tudo. Então, assim, eu sou muito grato à minha mãe e, lógico, ao meu pai, que deu condições financeiras para que ela pudesse me ajudar. No caso, você estava em Minas nessa época já, né? Quando criança, você veio de um orfanato? Você foi adotado assim ou bebezinho? Não, na realidade, a minha adoção ela foi feita direta. Naquela época, nos anos 70, a adoção era muito mais fácil, né? Então o médico já conhecia meu pai de São Paulo e falou: vai nascer uma criança aqui tal dia. E a mãe não quer a criança. Então, se vocês quiserem, venham e peguem ela, né? Legal. Naquela época era assim, Fernando. É mesmo. Hoje é papelada, né? Hoje tem existe... um trâmite judicial, né? Hoje tem um trâmite muito grande, né? Não é qualquer um que adota, você tem que realmente provar. Período de adaptação, essas coisas todas, Tem tudo, né? tem tudo isso. Entendi. Mas como eu fui pego recém-nascido, eu não cheguei a passar pelo orfanato. Mas eu poderia ter passado. Entendi. Por pouco. Por pouco. Foi ali do hospital direto pra família, já combinadinho com o médico? Já combinadinho, no outro dia eu já vou ir para São Paulo e ofereceram para meus pais também uma outra criança que já estava em São Paulo. Então eles ficaram para escolher, mas aí no final decidiram pegar o mineirinho aqui. Ah, que legal. Já começou aí uma trajetória de sorte, né? Sim. A saúde é com você, cuidando. Sim. Apesar de que você teve problemas de saúde também quando bebezinho. Sim, saúde é em primeiro lugar, né? Eu falo isso sempre para meus alunos, né, para meus amigos, porque se a gente não cuidar da saúde, na hora que tiver que consertar, vai parar a vida toda, né? Vai parar as festas, vai parar os estudos, né? Vai parar toda a diversão que a gente tem, os nossos desejos, né? Os nossos prazeres, a gente vai ficar na cama. Então tem que cuidar antes para depois não pagar lá na frente. Agora eu quero saber como é que era a sua vida na infância, lá na casa dos seus pais. Era você e mais quem? Então, eu tenho uma irmã também que foi adotada. Então era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Como se chamam os seus pais, por favor? Iebert, meu pai é o Iebert, e a minha mãe é a Dagmar. Ah, tá. A minha irmã é a Luciana. Muito importante ressaltá-los, porque adotaram, então, duas crianças. Duas crianças, exato, de famílias diferentes. E então eu cresci uma família tradicional, né? Morando em São Paulo. Só que meu pai sempre falava inglês em casa, porque meu pai foi engenheiro, né, da Light aqui. Sim, aqui no Rio. Aqui no Rio. Vinha muito pro Rio de Janeiro para dar auxílio aqui à Light na época. E trabalhava na Eletropaulo, né? Na antiga Light, que também em São Paulo era Light. Era Light Rio e Light Eletropaulo. Então, meu pai foi teve um dos principais cargos, né, nessas empresas. E eu escutava sempre ele falando inglês, né? E aquele som, eu gostava daquele som.
Na época também os filmes, tinham filmes... Eu me lembro que eu assistia muitos filmes em inglês. E aquilo foi me dando vontade de entender aquele som. Você lembra quais eram esses filmes? Tipo assim, e seriados também? Eu vou chutar alguns aqui. Aquele MacGyver, Rambo, Lembra daquele carro? Aquele carro... De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro também eu assistia. Mas esse do carro, você quis dizer? Então, tem um que era um carro, que era um carro rápido, Pegasus, acho que era isso. Eu não sei se era isso. Aqueles filmes japoneses também, que tinham os seriados japoneses ou filmes? Eram filmes ou eram desenhos? Não, acho que eram desenhos. Que tinha muito inglês. Eu lembro que nessa época eu era vidrado no inglês. E aí, aos 5 anos, meus pais já me colocaram numa escola que já tinha o inglês. Boa. Né? Então, a exposição para uma segunda língua, seja ela inglês ou qual for, se você tem um filho, criança, deixa ele escutar uma língua ali, porque o cérebro, Fernando, ele vai captando, ele vai gravando aquele som, e quando você tem a necessidade de falar, vai vir mais naturalmente. Já soa familiar. Já. Porque você já está ouvindo, o seu cérebro está computando tudo Primeiro ali. Contato. Sim, sim. O pessoal coloca muito vídeos do YouTube, né? Tem vídeos gringos. Sim. Então, assim, é super recomendável. Não só em inglês, mas em qualquer idioma, né? Qualquer idioma. Eu acho que você que quer aprender uma segunda língua, você tem que estar exposto a essa língua, né? Então, aqui no Brasil, a gente não fala inglês, né? O país mais próximo fala espanhol. Então, a necessidade imediata de se falar a língua inglesa, ela não existe, né? A não ser que você esteja num trabalho, né, que exija que você fale inglês, então você vai ter que realmente estudar e se dedicar. Mas eu falo muito para meus alunos, se você não ouve, você não fala, né? O mudo, ele é mudo porque ele é surdo, porque ele não tem um som. Então ele não tem da onde tirar um barulho que ele não está ouvindo, né? O que a gente faz aqui é uma produção de pé, pi, pó, bum, ba, bum, né? De sons, fonemas, que a gente transformou em palavras e que agora a gente consegue fazer essa comunicação de linguagem, no nosso caso, da língua portuguesa. Isso. Voltando lá, pode tomar um golinho de água, Vou lá. Muito importante. E essa caneca aqui é bonita, hein? Pode ser sua. Pode ser minha? Obrigado. Já é sua. Já é minha. E voltando lá para casa dos seus pais, você me falou o tipo de filmes e seriados que você ouvia. E quem controlava a vitrola na tua casa? A vitrola era boa, porque meu pai também, além de engenheiro, ele era músico. Ó. Meu pai teve banda. Meu pai gostava. Meu pai toca tudo que é corda, né? Instrumentos com corda, guitarra, violão. Filho de artista também, né? Sim, a família do meu pai é toda de artista. Então eu gostava muito de assisti-lo assim, tocando violão. Então eu cresci ouvindo muito rock, muito Led Zeppelin, enfim, Dire Straits. Gosto muito de rock, né? MPB também, meu pai fã do Tom Jobim, meu pai sempre gostou muito da MPB brasileira. Então meu pai controlava a vitrola. Entendi, era tudo com ele ali. Mas como é que chegou o rock? Precisou ficar adolescente e você... Peraí, meu pai foi trabalhar, meu pai tá lá no Rio, deixa eu botar meu Led Zeppelin aqui. Exato. Eu sempre fui muito Caxias, Fernando. Eu era o nerd que senta na primeira carteira com óculos. Eu ia te perguntar isso, você era o cara da cultura nerd, né? Eu era o nerd. Aquele fã de Star Wars. Então, eu gostava do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu lembro Monteiro disso. Monteiro Lobato. E tinha um japonês na minha sala, então a gente sempre brigava pelas das notas, né? Então a gente tirava 10, eu tirava 9,5, era o pior dia da minha vida. Era Brasil e Japão no duelo ali. Era Brasil e Japão num duelo, assim, incrível. Pô, um duelo de nerds, cara. Imaginando isso numa sala de aula. Era isso. Mas você ganhou muito com isso, né, cara? Então, naquela época eu não ouvia rock, entendeu? Eu tava muito focado na questão física, né? Então eu nadava, eu jogava tênis, eu lembro dessa época de... meus pais me deixavam sempre ocupado. E aula de inglês. Sempre aula de inglês. E aí, quando eu cheguei à adolescência, aí eu tinha um amigo roqueiro, ele começou a... Pô, você já escutou isso aqui? Eu falei, já, meu pai já ouviu. Aí aquilo foi na época do grunge, lembra? Do Pearl Jam, Guns N' Roses, Metallica. Sim. Essa época do final ali dos anos 80. Até hoje. Até hoje. Agora perdemos o Ozzy Osbourne, Poxa né? vida, eu fiz e dois... E fez o último show. Você viu? O cara morreu no palco, praticamente. Não, eu acho que... Ele fez o que quis. Não, ele é demais, aquele cara. Eu já fui no show dele já, Senti que você ficou mexido, tá? Fez falta, hein? Vai fazer falta. A lenda.
Porque quando a gente tem ícones assim, né? A gente Uhum. nunca acha que esses caras vão morrer. Não, e outra, Igual o Cazuza também, quando morreu. isso, nossa. Cara, eu fiquei triste mas demais, sabe? Eu conheci a mãe dele, sabe? Eu conheço o Frejá. Então, assim, são pessoas que eu tive contato, assim, sabe? E ele era uma pessoa, assim, enfim. É eterno. Tem pessoas que realmente ficam E a eternas. gente acha que esses caras não vão morrer, né? Não, e a preocupação maior, quem é que tá nascendo agora à altura, né? Pra gente poder... São insubstituíveis, é claro, todas essas lendas. Mas quem tá nascendo agora no mundo? Nós tivemos a Amy Winehouse por tão pouco tempo, A Amy né? foi, eu acho que uma das últimas, né? E isso, Kurt Cobain com 27 anos, nós perdemos Suicídio. a Amy com 27 anos também, Chris né? Cornell. Também, né? Com 27. Chris Cornell também. Poxa, família linda, uma esposa maravilhosa, 3 filhas lindas. Demais. Não consegue segurar a onda. Não, né? É muito pesado. Eles são muito... Eu acho que é muito intenso, né? E quando você começa a partir para outras questões, usar bebidas e tal, o corpo vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar. Você teve alguma fase louca desse tipo na tua vida? Já. Você veio do esporte, mas e aí? Já, e a adolescência, você sabe, a adolescência é onde a gente Experimenta tudo. experimenta tudo, a gente quer usar tudo, a gente quer passar pelaquela... Mas graças a Deus, nada me pegou. Que aprendizado você tirou dessa fase? Cuidado, né? Eu tenho um filho hoje, né, com 28 anos, que também passou por o seu momento rebelde. Legal, né? falar disso. É muito importante falar sobre essas questões de drogas, bebidas e vícios, porque a adolescência ela é um momento da vida que a gente fica muito vulnerável, né? A gente transforma os pais em vilões, a gente transforma pessoas que nos amam como se elas não querem controlar a gente, então a gente acaba abrindo uma porta enorme para amigos e, digamos, namoradas, né? Então, se a gente encontrar um amigo ou uma namorada que não está na linha boa, é muito fácil de se perder. Eu acho que dá para concluir aí que a gente sempre... Eu acho que a psicologia explica o lance do espelhamento. Então, quando a gente admira muito uma pessoa, principalmente nessa fase, dessa transição da infância para a fase adulta, qual é? A adolescência. Exato. E ali a gente está descobrindo também os nossos grandes amores, amigos, os valores. Exato. E quando a gente admira aquela pessoa, normalmente a namorada, que a gente ama naquele momento, e os melhores amigos, a gente acaba sendo influenciado assim, facilmente. Fácil. Meu filho, contar uma história rápida aqui, que meu filho, eu lembro que quando ele nasceu em Nova York, meu filho, e eu sempre abria a mochila dele pra ver o que tinha, se tinha para casa, tarará. Quando eu vi 3 cigarros lá, eu me senti o pior pai do planeta. Você pegou essa culpa pra você? Porque a gente tá ali dando a melhor escola, levando pra escola, e eu praticamente criei meu filho, né? Assim, a mãe dele não tava presente, né? Acabou que eu fiquei com a guarda, né, no meu divórcio. Você pai solo? Eu fui pai solo. Aí diz. Então assim, eu tive que... Não é fácil. Eu fico imaginando a mãe, já é difícil, né? Porque a mãe ainda tem que trabalhar. Geralmente a mulher é difícil arrumar um emprego, é difícil a mulher, né, conseguir ganhar bem, né? Então, assim, eu tive que estar trabalhando, cuidando. E quando eu vi na mochila dele, Fernando, eu falei, caramba, onde foi que eu errei, né? Aí eu fui conversar com uma psicóloga da escola. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente encontra qualquer tipo de situação em casa com nossos filhos, a gente tem que conversar com pessoas que entendem da psicologia. Porque se eu der uma bronca nele, se eu for agressivo com ele, o que isso pode piorar, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento, né? Mas eu fiquei muito triste. Aí eu cheguei em um momento e falei, conversa com ele. Aí eu falei, ok, vou conversar com o Kevin. Eu falei, filho, tá acontecendo alguma coisa? Taraná. Aí eu falei, o que é isso aqui? Poxa, por que cigarro? Nada a ver. Não, pai, porque eu tenho um grupinho de amigos e se eu não fumar, eu não vou pertencer a esse grupo. Então ele já estava se sentindo, já não tinha mãe, né? Eu e ele em Nova York morando juntos, então ele precisava ter mais alguém ali, né? Então como é que eu vou culpar, né? Claro, então a gente vai tentando diminuir essa questão, né? Então eu falo muito isso, eu falo, olha, se você tem alguma situação dessa em casa, procure conversar com quem entende, né? Para que você não tome uma atitude que talvez seja errada. E a gente aprende com isso também, né?
Muito. Mesmo que a gente tenha passado por uma fase semelhante, a gente nunca tem o controle total Não temos. do que vai acontecer no Não futuro, temos. né? Não dá. De quem vai andar. O máximo que você pode fazer é na infância. Eu costumo dizer o seguinte, enquanto você controla o penteado, tá na tua mão. Quando você não consegue mais mexer no penteado, Esquece. escolher qual é a cor do cabelo, qual é o corte, aí já não é mais contigo. É. E qual o momento que você achou, assim, para fechar essa parte de paternidade, qual o momento que você achou que estava na hora de entregar o filho para o mundo? Até ao mesmo tempo é um conselho para quem é pai. Eu acho que nós temos que preparar, né, nossos filhos para o mundo. Eu acho que esse é o motto que a gente fala, né? Esse é o nosso molde. Você não pode criar seu filho para ficar debaixo das suas asas, né? A vida não é fácil. Eu sei que os coaches adoram falar, né? Que é fácil, basta você querer, basta você ter motivação. Não. Você pode ter motivação, você pode querer muito e pode dar errado e muito. Então, assim, não caiam nessas de coach que fala que dá 3 pulinhos vai dar certo. Nada é fácil. Se a vida fosse fácil, tava todo mundo aí feliz, radiante, né? Então a gente tem que saber também encontrar e trabalhar com as decepções. Eu acho que as decepções, elas têm que ser vividas, né? A gente não pode simplesmente ignorar e continuar andando. A gente tem que... igual a música do Roberto Carlos, né? O importante foi que emoções eu vivi. Seja elas boas ou ruins, né? Claro que as ruins a gente tem que tentar, né, administrar e seguir. Então eu acho que é isso, Fernando. Eu acho que se a gente conseguir manter o controle e esperar que o filho saia dessa e volte logo, né? A respeitar o pai, a mãe, a ter um respeito, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? Pelo menos um respeito tem que estar ali. Então, às vezes vai demorar um pouquinho, às vezes demora mais. Então a gente tem que estar ali na torcida para que nossos filhos nos honrem, né? E que a gente possa também sempre honrá-los. Quando se tem respeito, a gente tem tudo. Vem tudo atrás, com essa palavra respeito, é verdade. E atrás de toda lágrima tem um ensinamento. Tenho certeza disso. No próximo bloco, a gente vai continuar com Léo Reis e vamos falar da sua trajetória como professor. O que fez ele viver nos Estados Unidos? Como é que ele vive lá? Tá curioso? Tá curiosa? Eu também tô. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Maravilha, estamos de volta com Léo Reis aqui com a gente, mestre em linguística, filântropo e fundador da American English Academy, também é colunista da CNN Brasil, né? Exato. Você fala de que na CNN? Eu escrevo sobre educação. Ótimo. Eu escrevo sobre aprendizado, né, de uma segunda língua. Então, toda segunda-feira, ao meio-dia, sai a minha coluna. Bom, muito bom saber disso. Obrigado. Seu trabalho de filantropia, como você se tornou esse filântropo? É assim que se fala. Filântropo, exato, Fernando. Eu acho que na vida, quando a gente vai chegando num certo patamar, a gente vai evoluindo como pessoa, né? A gente vai vendo outras necessidades, a gente vai observando. E eu sempre, eu sempre fui professor. Venho de uma casa de um músico. Fui adotado. Então, tá vendo? A questão social, ela tá sempre comigo. Então, eu tô preocupado com que o meu aluno fale inglês. O dinheiro vem depois, né? Do que eu comprar um produto e vender esse produto por ele só próprio para fazer dinheiro, né? Então, assim, quando a gente desenvolve uma marca, a gente quer que essa marca tenha sucesso, né? Porque é um sonho de cada um, né? Se você tem uma montadora de carro, você vai montar um carro e você espera que todo mundo usufrua desse carro e você vai ficar feliz, vai todo mundo ficar feliz. Na educação, é uma questão muito pessoal, porque a aula de inglês, a gente está muito ali presente na vida da pessoa, né? Não é só uma troca de produto por dinheiro. A gente está diariamente conversando com as pessoas. Então, se eu dou uma aula para você de inglês, eu vou com certeza vou ter que passar por uma questão gramatical, mas daqui a pouco a gente vai começar a falar da sua vida, né? Então a gente vai ficar muito íntimo, a gente vai ficar muito amigos. A aula particular, ela te leva num grau de amizade muito grande. Então, eu dava aulas em escolas, né, aqui no Brasil. Depois nos Estados Unidos também. Dei aulas em faculdades lá, cursos de inglês, universidade. Então eu fui acadêmico a minha vida toda.
quase 23 anos da minha vida, né? E nesse percorrer, Fernando, eu comecei a dar aula para artistas aqui no Brasil. Lembra do Brazilian Day, aquele show que tinha em Nova York, que tem 1 milhão de pessoas? É um feriado que tem em Nova York. É um feriado, exato. Então ali vão muitos artistas, todo ano vai um artista. E eu conheço o pessoal da produção, então eu sempre fico ali no backstage e tal. Aí tô ali, o César Menotti chegou para mim e falou assim: você que é o professor de inglês? Eu falei: sou. Eu quero ter aula com você. Opa! E na época eu tava começando o Instagram, eu nem tinha Instagram direito. Da dupla César Menotti e Fabiano. Da César Menotti e Fabiano. Aí eu falei: poxa, claro, e eu não gosto de sertanejo. Poxa, mineiro. Porra, eu sou mineiro. Do interior. Não, eu sou mineiro mais fajuto. Eu não gosto de queijo e não gosto de sertanejo. Nem um pãozinho de queijo? Nada. Café? Não, pãozinho de queijo vai. Ah, o queijo é que não. O queijo que não. Mas então, assim, aí eu entrei nesse mundo. Olha como é que a experiência ela é interessante, né? O César Menotti virou seu aluno. Virou. Ele voltou ao Brasil, voltou pra cá e depois retornou. Falou: eu vou voltar em 2 semanas. Eu achei que era papo de backstage, papo, essas coisas. Papo não, de noite. O cara realmente veio. Demais. Aí foi, na época também eu falei: puxa, como é que eu vou fazer com esse cara? Acho que eu vou buscar no aeroporto, né? Fui buscar no aeroporto. Aí ele falou assim: não, Léo, eu quero ter uma experiência diferente, eu não quero ficar em outro. Não, fica lá em casa. Dormiu na sala. Boa. Eu falei: não, vai dormir no meu quarto. Ele: de jeito nenhum, você vai dormir no seu quarto, eu vou dormir na sala. Porque eu queria, né, colocá-lo no meu quarto, eu dormiria na sala, porque eu morava com um apartamento de 1 quarto, Mania de mineiro. Mania de mineiro. E ali eu comecei a conhecer a cabeça de um sertanejo, eu comecei a ver como eles são. São as pessoas mais maravilhosas que eu conheci. É uma galera unida. É uma galera muito... Acho que o movimento sertanejo tá onde tá. E milionário. Não, bilionário. Isso, com bilionário. O César, bastante religioso, ele bastante... A gente fazia orações, sabe? Assim, ele me trouxe muito aprendizado. Só que eu tinha que ouvir sertanejo, né? Ouviu a viola? Ouvi viola. Ele cantou pra tu? Putz. Só pra fã ficar com inveja? Não, contou todas as músicas aí. Aí teve eu lembro que uma época eu falei: não, você vai estar em São Paulo tal data? Eu falei: vou. Então vou te convidar pra gravação do meu DVD. Eu falei: não! Aí ele me convidou. Aí sim eu fiquei conhecendo todo mundo. Não precisa. Vai tocar esse DC? Não. Aí só que o backstage tava lá: Fernando Sorocaba, Luan Santana, todo mundo da música. E ele me apresentando de uma maneira. E todo mundo começou: eu também quero ter aula. Aí começou. Luan, então foi Laona assim Prado. Que fez a fila do sertanejo. Foi. Laona Prado, Luan, Fernando, a filha do Fernando, com Sorocaba. Eu vou esquecer aqui, mas tem mais gente aí. Aí eu... Dali foi pro esporte, né? Você gosta de futebol? É aquela coisa do brasileiro, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo mais como é que funciona ali dentro do campo. Mas assim, eu gosto sim de futebol. Eu acho que o futebol ele traz uma alegria pra gente, né? De ir ao estádio. É gostoso, né? Aquela atmosfera. Aquela atmosfera, a gente vê os fãs, né? A gente vê os jogadores... enfim, essa coisa toda do futebol. E aí, até que um dia... recebo um telefone do pessoal do Neymar, né? Neymar Júnior? Eu lembro que eu tava em Lençóis Maranhenses, assim, tava lá, tranquilo. Toco o telefone: você tem interesse de dar aula pro Neymar? Aí eu... Isso é pergunta que se faça, né? Você teve que sair dos Lençóis Maranhenses naquele momento para receber o Neymar Júnior no aeroporto? Não. Ou deu pra terminar o passeio? Não, nesse deu. Mas assim, ele já tinha se mudado pra Arábia, porque ele saiu da França, né? Bom saber o período, né? Se era Barcelona, se era Paris. Então foi na transição dele pro Al Hilal. Al Hilal, isso. E aí houve a necessidade imediata dele, porque antes ele falava espanhol na Espanha. Isso. Falava... Catalão, né? Catalão, exato. O francês. Francês eu acho que ele devia... Mas inglês ele não tava tão assim, né? Dominando, assim. E o inglês, uma curiosidade, era para ele se virar na Arábia Saudita? Porque entre falar o árabe e o inglês, os sheiks sacam de inglês, né? Não, dá para se comunicar com os patrões. Sim, onde ele tá, né? As pessoas se comunicavam em inglês, porque vem jogadores do mundo inteiro. Então a língua oficial deles lá é o inglês para essas questões internacionais. E depois dele, aí vieram outros: o Felipe Melo, o Egídio, quem mais? Veio o Cafu. Grande capitão.
Nossa. Capitão é meu aluno. Demais. Inclusive agora ele vai ser embaixador do Brasil na próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos. E legal também, porque o Cafu é um cara que viaja o mundo todo, né? Representando como capitão. O Cafu então a é grande. importância dele estar fluente aí. O Cafu, ele é grande. Ele é grande no mundo, né, No cara? mundo. Eu encontrei com ele em Nova York, a gente saía assim, andando assim, todo mundo vem, quer tirar foto. É mesmo. Loucura. Eu pensei que isso ocorresse só com Pelé. Mas não, ainda ocorre com Cafu, por exemplo. O Pelé eu tive a oportunidade de conhecer o Pelé também. Realmente ele andava com 3 seguranças, o Pelé, na época da Copa de 94. Quando Sim, eu tinha lá nos States. eu tinha recém chegado nos Estados Unidos, eu peguei o mesmo voo que ele. E ele ainda me ajudou a pegar a mala, Fernando. Olha. Do nada, assim, falou: você quer que eu te ajude? Eu falei, pô. A gente não sabe se diz sim ou não. Não, imagina, rei. Não, pega aí. Pega aí. Pô, na época não tinha telefone, celular, né? Na época não tinha nada. Eu lembro que. Nem um bip? Na época, o que eu tinha uma máquina de. Tinha aquelas máquinas, lembra? Aquelas... Sim, que tinha que revelar Tinha que a foto revelar a depois. Depois eu mando pra você essa foto aí. Muito legal, cara. Mas daí foi essa questão e depois eu comecei a trabalhar com clubes de futebol e eu tava vendo que vários jogadores, quando começam a querer ser profissionais, eu falei, poxa, vamos colocar inglês pra esses adolescentes, né? Porque o pai fala assim, você não vai jogar bola, não vou pagar uma escolinha. Agora, talvez escolinha com inglês, você não sai jogador, vai sair falando inglês. Aí eu achei esse nicho no mercado, né? Eu comecei a patrocinar alguns times, né? O Santos, patrocinei o Santos, o Grêmio. Você patrocinou o Santos? Sim. Que legal. Saiu na camisa lá? Não, meu nome não tá na camisa, porque aqueles patrocínios são de milhões, assim, eu não tenho condições nenhuma de dar esse patrocínio. Mas eu dei um patrocínio significativo, eu tinha uma placa no CT Rei Pelé. Olha. Hoje eu patrocino o Goiás, o Atlético Mineiro também. Então a gente, agora provavelmente o Fluminense, o próximo. Olha, e atenção, tricolores. Quem né? é tricolor aí? E como é que é esse tipo de patrocínio aos clubes? Eu vi uma matéria que você chegou junto lá com o Atlético Mineiro. Isso, foi. É o teu time de coração? O Atlético Mineiro é meu time de coração. Eu sempre quis patrocinar o Atlético, só que é difícil, a comunicação às vezes não flui, né? Até que eu conheci uma pessoa, um apresentador também lá de Minas, e falei assim, eu vou patrocinar esse cara. Gostei do podcast dele lá, do bate-papo dele. Deu patrocínio. Aí vi que ele conhecia o presidente do Atlético. Eu falei, opa. Liguei pra ele e falei, cara, tem como você me apresentar o presidente? Porque eu queria patrocinar o Atlético com um curso de inglês, enfim, dar um suporte educacional pro Atlético Mineiro. De repente o presidente me liga. Tá aprovado, já vou mandar tocar o contrato. Foi assim, em 3 dias eu tava com o contrato assinado com o Atlético Mineiro. E hoje a gente dá aula tanto no Atlético Mineiro quanto no Instituto Galo, que é uma extensão do Atlético Mineiro, onde eles ajudam muitas crianças, mas assim, muitas. Só eu tenho 70 alunos lá, né? Meus professores locais, né? Que eu moro em Nova York, mas eu tenho os professores que eu contrato aqui no Brasil para essas ações que eu faço de levar o inglês àquela criança que não tem condições, né, ou aquela família que não tem condições de pagar para esse custo, porque é um custo elevado, né? É eletizado, Fernando. Então eu quando você falou o que te levou a se tornar um filântropo, né? É exatamente isso. Porque meu pai me ensinou uma vez o seguinte, que aqui no Brasil nós temos escolas particulares e escolas públicas, né? Escolas públicas você não paga. Particular você paga. Aí eu falei, pai, por que você não me coloca numa escola pública? Para que você vai pagar? Boa. Sabe o que ele me respondeu? Filho, nós temos condição de pagar. Escola pública para quem não tem condição de pagar. Ali deu um estralo, ou seja, deixa o pobre, o menos favorecido, a pessoa que não tem condições, estudar. Porque se eu te colocar lá, eu tô tirando a vaga de um cara que não tá podendo pagar. Olha onde vai a cabeça do meu pai. Hoje eu tenho a possibilidade de vender meu curso para quem tem dinheiro e faço as doações para quem não tem condições. E é o mesmo curso. Eu não vou criar um curso mequetrefe porque o cara não tem dinheiro e um curso melhorzinho pro cara que tá pagando. Não. Eles estão estudando exatamente a mesma coisa. Eu já discuti isso muito com o meu departamento de marketing. Falei, não, isso eu não quero. Se eu tiver que diminuir a qualidade porque o cara não tá pagando, eu não tô fazendo o meu propósito. E daí eu tava num evento aqui no Rio de Janeiro, conheci um pessoal da Rocinha e falei, poxa, o que eu posso fazer pela Rocinha? Eu queria, né? Tô sempre aqui no Rio, a cidade que eu mais gosto de todas que eu conheço no planeta. Rio de Janeiro é disparado, a cidade que eu mais gosto.
E falei, aí ele falou, poxa, Léo, o que você quiser. Eu falei, cara, curso de inglês. Quando eu fui ver, tô eu doando 2.000 cursos de inglês pra Rocinha e agora o Vidigal. Muito bom. No próximo bloco a gente continua com o Léo Reis aqui no Você Pode, não saia daí. Tem muito mais pra gente compartilhar de conhecimento e histórias bacanas. Até já! Estamos de volta com Você Pode, estamos de volta com Léo Reis. Mestre, você mora em Nova York, né? Moro em Nova York. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo? Há 30 anos. Eu fui para lá em 94. Depois eu voltei para o Brasil, terminei o curso de letras aqui, português e inglês. Depois eu fui morar na Inglaterra, fiz meu mestrado em linguística na Inglaterra. Mas sempre voltando para Nova York, que eu acho que é uma cidade também incrível, enfim. Mas pode falar o que te decidiu a ficar residente em Nova York? Então, Nova York é uma ilha, né? Eu moro ali na 52 com a 10ª, próximo a Central Park. Eu tenho shows, eu gosto muito de shows, eu gosto de eventos, eu gosto de restaurantes. E eu me encontrei ali, sabe? Eu gostei dali, eu gosto de pessoas diretas, sabe? O americano ali de Nova York, ele é bem direto. Não faz muita curva nas conversas, sabe? É coisa direta, é sim ou não. E eu me adaptei muito com esse estilo do americano de ser mais direto, né? Então eu falei, não, eu não quero voltar a morar em São Paulo, eu não gosto de São Paulo, eu acho uma cidade complicada pra mim, eu não consigo, não sei. Apesar de ter grandes amigos lá, minha família, eu tenho familiares lá e tudo, sempre estou em São Paulo, né? Mas não é a minha cidade, né? O Rio de Janeiro seria uma segunda cidade para eu morar. Então eu tô lá até agora e espero continuar. E é uma cidade cosmopolitana, né? Você encontra gente do mundo inteiro. Inclusive, você fez o seu mestrado linguístico na Inglaterra. Isso. Em Londres? Não, foi em Leeds. Leeds. É. Aqui não é tão cosmopolitano quanto Londres, né? Não. Tá. Não, eu fiz na época, quando eu estava aplicando para fazer mestrado, você manda, né, a sua tese, você manda o que você quer pesquisar e tudo. E das que eu mandei, Leeds me deu 50% de bolsa. Boa. Então isso já me ajudou muito. Brasileiro do bom, né? Brasileiro. Já consegue uns 50% ali. 50%. Mineirinho vai chegando Mineirinho e vai só conquistando, né? Só conquistando. E eu vou te falar, Inglaterra é um lugar assim a linguagem lá, Fernando, é muito interessante. Então assim, é muito parecida com a questão do Brasil, né? Aqui você vai pra Bahia, você tem um barulho diferente. Você vai pro sul, é um outro som. Aqui no Rio de Janeiro é outro som. A Inglaterra não, ela é pequena, mas se você vai pra London, você tá falando Cockney, ou seja, você quase não entende a linguagem deles. Jura? Você vai pra Manchester, você vai pra Liverpool, eles falam um inglês, assim, muito diferente do que a gente estuda nas escolinhas de inglês. Então, que é a origem, inclusive. Origem? Né? O Liverpool, de onde saiu o Titanic, né? Os Beatles. Então, assim, você tá... É um lugar que tem história para todos os lugares. Eu conheci uma cidade chamada York. York é uma cidade murada, como se fosse um castelo. E eu falei, poxa, por que eles estão me levando a York? Pra gente entender como que era a vida lá na Inglaterra antes, tudo murado. E por isso que tem a New York, a Nova York. Né? Então, a palavra Nova York saiu dessa cidade que chama York, que se chama York. Muito bom. Interessante, eu não sabia dessa. E você me falou da Inglaterra, me fez lembrar também de um ídolo, né? Eu acho que você gosta de automobilismo, Ayrton Senna da Silva. Sim. Que construiu a base da sua carreira profissional, eu acho que em Silverstone. E passou um bom tempo na Inglaterra, inclusive aprendeu inglês lá na marra, daquele jeito, né? E o Piquet também, né? Piquet também, ele... Porque tem uma categoria do automobilismo muito importante lá na Inglaterra, que é só lá, né? Sim. Eu também adoro o automobilismo, eu gosto muito da Fórmula 1. Eu tive agora em Mônaco assistindo a Fórmula 1, NASCAR. Eu gosto muito de NASCAR. E eu gostei, o pessoal, eu brigo muito com meus amigos. Eu gostava muito do Piquet. Ué, quem viveu a época... Eu era Piquet, eu sou Piquet, né? Lógico, o Senna, ele fez uma carreira além de piloto, né? Ele foi uma pessoa que
trabalhou muito a questão social, né? Muito educado com a mídia, né? Já o Piquet não. O Piquet, ele é aquilo. Pé na porta. Pé na porta. E eu também respeito muito, sabe? A gente tem que respeitar, né? Ele entende de carro, entende de corrida. Então, se o repórter vai fazer uma pergunta que não funciona, Então, uma pergunta polêmica. vai lá. Como piloto, Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Piquet, mas assim, sem a menor dúvida. Agora vai cair. Vai ter Mas para você não ser cancelado, você agora há pouco visitou ali o Grande Prêmio Grand Prix de Mônaco, Sim. onde Ayrton Senna era o rei de Mônaco. E, né? e olha, sabe o que eu fiz? Eu comprei um boné do Senna e coloquei o boné do Senna. Ó, só Então eu honro o Senna, gente. Eu honro o Senna, tá? ó, não deixa o Piquet saber disso. Piquet, love you. Brincadeiras à parte, né, gente? Mas esse lance, essa treta do Piquet com o Senna, isso já se dissolveu, né, em 94. Sim. E falando em 94 foi um ano muito louco. Ano cabala, né, que eles falam. Né? É, rapaz, porque Tudo aconteceu ali, o né? ano que você se estabeleceu nos Estados Unidos, acredito que em 94 você não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com a sua vida. Nada. O ano que perdemos Ayrton Senna da Silva foi um choque gigante para Sim. todo o Brasil e todos os brasileiros. Sim. Ganhamos Fomos a Copa. tetracampeões mundiais da Copa do Mundo, né? Foi um ano incrível, né? Com Pelé presente ali, comentando, né? Eu acho que perdemos o Cazuza também. Esse, se eu não me engano, foi 92. Ah, foi 92? Acho que foi. Ah, tá. Então eu tô confuso. mas 94... Ah, não. Cássia Eller. Cássia Tem Eller, alguma 93. Foi 93? Tá. Já estava se aproximando a cabala aí. né? A cabala aí tava grande. Você lembra de mais alguma coisa na sua vida em 94 que aconteceu, que contribuiu para esse ano inesquecível? Então, eu tinha uma vida muito confortável em São Paulo, né? Eu tinha a minha vida... Eu dei muita sorte na minha adoção, eu não posso reclamar. E quando eu fui fazer esse intercâmbio, Fernando, essa é uma história boa pra te contar. Quando a gente vai em intercâmbio, a gente não sabe em que casa que a gente vai ficar. A gente não sabe. A gente sabe um pouquinho da família, mas não tem, assim, eles mandam só uma foto do quarto. Ó, vai dormir aqui. É mais ou menos assim. Quando eu cheguei lá, eu morei num trailer. Então lá, eles compram o lote e compram o trailer, que o trailer é bem mais barato que você montar uma casa. E tô eu morando no trailer. Naquele lotezinho no trailer. No trailer. Então eu nunca pensei na minha vida que eu fosse morar no trailer. Então tinha lá o meu host parents, né? Que é o meu pai, minha mãe, americanos que estavam me recebendo na casa deles, tinha o quarto deles lá. Sim, inclusive você tem que chamá-los de pai, mom and daddy, né? Mom and dad, eu falo host father, a gente chamava de JT, que era o sobrenome dele e tal. E eles eram mormons. Não sei se você conhece a cultura mormon. Então a gente ia sempre à igreja, e a igreja sempre com cantoria. Você quer... Ó, eu não podia tomar café. Eu não podia escutar Guns N' Roses. Coca-Cola não podia. Então, assim, eu vivi uma experiência com os mormons ali bastante intensa. Mas eu entendi a cultura deles, assim. Eles são muito unidos, né? Tem essa questão de um homem pode ter 2, 3 mulheres, é real. Eu vou perguntar isso agora. É real. Poligamia é permitido ali. Fácil. Uma mulher em cada casa. Mas tem que bancar, né? Tem que bancar. O cara tem que fazer. Tem que ser o cara. Tem que ser o cara. Uma já dá um trabalho. Uma já dá um trabalho. O cara quer ter 4. Ou mais. Não significa... Além dos filhos, com cada uma delas, né? Além de filhos, estão lá no Arizona. Nessa época eu morei no Arizona, tá? Lá tem uma cidade que é só disso. Só de pais, né, de homens que são casados com mais de uma mulher. Existe comunidade inteira de mormons ou de casados? Não, é de mormons mesmo. Assim. Entendi. São pessoas que têm famílias, mais de uma família. Eu cheguei a ver no Fantástico. Você viu isso? No Fantástico. Interessante. E você viveu ali também? Não nessa cidade. Não, meu pai não era. O meu pai mormon, ele já tinha vindo ao Brasil. Sabe esse cara que usa aqueles... A plaquinha preta, em dupla. Exato, sempre em dupla. Então ele já tinha conhecido, já sabia o que era um brasileiro, o que era o Brasil. Então isso me facilitou a adaptação. Mas pra mim foi um choque, né? Você sai de uma casa grande e você vai parar num trailer, você sente ali. Mas como eu ficava muito na escola, eu era adolescente, né? Fiz só lá pra dormir. Isso aí. Então a gente tem que aproveitar... E o gás da adolescência, né? Gás da adolescência.
É igual aquele camarada adolescente que vai pra Ilha Grande, depois que ele vai saber se ele vai ter uma pousada ou se ele vai acampar, ou se ele, né? Então você tava nessa fase aí. Eu já fiz muito isso na Europa já. E um tesão de estar chegando nos Estados Unidos, vida nova, né? Aquela coisa toda. Isso ajudou você a superar certos desconfortos. Ajudou, porque quando você chega nos Estados Unidos nos anos 90, não é igual agora, que todo mundo vê, tem vídeo, tem tudo. Naquela época a gente não tinha noção, né? Então eu saí de São Paulo para chegar em Los Angeles, aí eu fui atravessar a rua, botei o pé na rua, o carro parou. Aí eu falei, opa, peraí, o carro parou? Aí você fiquei olhando pro motorista, fiquei olhando pra... Aí ele falou, passa. Se fosse eu pensar, é um assalto? Exatamente. Carioca, né? Então, com todo respeito, né? Mas é da onde eu venho, não tem jeito. Mas imagina, não, realmente é um choque cultural tremendo. Né? Eu achava que eu tava no futuro. A gente pensa que tá no futuro. As coisas funcionando. Sabe, era naquela época, quem foi pra lá nessa época aí dos anos 80, 90, consegue enxergar facilmente a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. E o Brasil é um país riquíssimo. Demais. A gente não quebra porque a gente é muito dinheiro. Né? E você diz também os recursos naturais, né? Não só dinheiro. Não, o Brasil, poxa, eu acho que é um dos países que mais paga impostos, né, no mundo. Aqui realmente a taxação ela é absurda. Os empresários aqui, eles não são empresários, eles são mágicos, né? Porque para trabalhar, para pagar imposto, paga um funcionário, paga muito funcionário, o funcionário recebe menos. Então é tudo muito, né? Paga os 5 mil, mas você não recebe 5, você recebe 3,5, ainda tem que pagar mais ainda para o governo, né? Então assim, o Brasil ele tem esse lado socialista, né? Nós não somos completamente assim um país, como se diz, um país ligado a essa questão da democracia como socialista. Não é igual aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país mais do empreendedor, né? Ele te dá oportunidades para você realmente crescer, né? Aqui não, aqui ele engessou um pouquinho, né? Então a gente tem que aplaudir aqui os empresários, os empreendedores. Então você vê aqui no Rio de Janeiro, você vê crianças vendendo água, então você tá vendo ele compra a garrafinha por R$1, vende por 4. Então assim, tem que se virar, né? Porque a vida não é fácil. E não espere aí cair do céu, porque não vai cair do céu. O que você, com a sua vivência, poderia sugerir para os nossos parlamentares, por exemplo, uma sugestão de como fortalecer o empreendedorismo no Brasil, para ficar próximo do que você conhece lá fora? Eu acho que ia ter que mexer muito na base, né? Na base econômica brasileira, porque o empresário ele tem que ter uma liberdade, né? De contratar e demitir quando for necessário, né? E o funcionário ele tem que se preparar para estar ali naquela função e conseguir manter aquela função. Então, se eu pago para o funcionário R$5 mil, tem que cair na conta dele R$5 mil. Né? E aí ele paga o imposto lá posteriormente. Muito bom. Professor, o que falta ainda para você realizar? Bom, lógico que começando de casa, né? Eu quero ver a minha mulher feliz, eu quero ver minha família feliz, eu quero ver meu filho conquistando o que ele quer, né? Conquistar. E o que eu posso fazer para a sociedade é isso, levar a língua inglesa. Um curso online, pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador. Eu acho que se o Brasil é o segundo país que mais investe em ensino da língua inglesa. E olha só, a gente não tem nada próximo aqui que fala inglês, né? Mas nós somos o segundo país que mais consome o inglês. Não será pelo número de habitantes também? Também, né? Ou as pessoas querem aprender inglês e não aprendem. Mas a gente tem existe um preconceito, né, nessa questão linguística, né? Que somente os abastados, os ricos, que conseguem pagar uma aula de inglês, né? Então, se eu puder levar para os municípios aqui, pode ser do Rio de Janeiro, enfim, de qualquer estado, aulas de inglês, para que as pessoas consigam ali ter um salário melhor no final do mês. Então, se eu estou vendendo uma água aqui no Rio de Janeiro, chega um gringo, se eu conseguir argumentar com um gringo ali em inglês, mototáxi, um Uber, enfim, tá no restaurante, o garçom, né? Se ele souber falar algumas coisas e deixar o gringo mais à vontade, com certeza o gringo vai dar uma gorjeta. Porque nós somos educados, a gente já foi educado a dar gorjeta. Então, assim, se tem uma pessoa me servindo,
eu vou dar uma gorjeta para essa pessoa, entendeu? Então, você imagina se a pessoa está falando a minha língua, né? Então, eu acho isso muito válido, né? E vale para todas as profissões. Eu acho que você que trabalha com rádio, está sempre na comunicação. Imagina você ter algo em inglês, você poder trazer pessoas internacionais aqui no Rio de Janeiro. Genial. E ter um podcast nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que estão visitando aqui, senta nessa cadeira aqui, você vai jogar para o mundo. Então, assim, é um outro momento, né? E talvez a pessoa não tenha condições de fazer uma faculdade ou um mestrado, mas se ela tiver o inglês, ela pode ir bem longe. Bem longe ao nível dos 5 continentes, né? Porque em qualquer lugar do mundo o inglês é bem recebido. Você sabe me dizer o porquê que o inglês é essa língua universal? Por que ela se tornou o número 1? Por que é a mais importante? Será que é porque é mais fácil ou tem um motivo a mais? Não, é a Inglaterra, né? A Inglaterra é um país riquíssimo, né? Então tem a corte lá da inglesa, então eles tiveram, né, esse monopólio. Ao longo da história. Ao longo da história, né? Uhum. Então, eu lembro que quando eu falava que eu queria ser professor de inglês nos Estados Unidos, né? O pessoal, Léo, mas o pessoal lá fala inglês. Como é que você vai ser professor de inglês nos Estados Unidos? Aí eu pensava, olha, pessoal, não pensa um pouquinho a mais. O tanto de imigrante que vai nos Estados Unidos que não fala inglês é absurdo. Então, assim, e outro momento também que eu acho interessante falar aqui é que a vida, a gente tem que continuar no nosso foco. Vão aparecer momentos que vão querer que a gente desvie. Vão aparecer. Seja uma namorada, seja um amiguinho. Não continua não. Foca no que você quer. Faça essa linha do tempo, porque eu cheguei nos Estados Unidos com o visto F1, que é um visto de estudante internacional. Hoje, Fernando, a minha escola, ela dá o visto F1. Ou seja, eu fiz o círculo completo, né? Explica melhor pra gente o que é o visto F1. Então, você, para ir para os Estados Unidos, você precisa de um visto, né? Você precisa aqui no consulado americano e você vai pedir um visto. Você tá indo para quê? Eu tô indo turistar. Então, eles vão te dar um visto de turista. Você tá indo para quê? Eu tô indo para trabalhar. Ok, então eles vão te dar um visto de trabalho. Claro, baseado na empresa que você trabalha, enfim, essas questões todas. Eu tô indo lá fazer uma matéria que eu sou jornalista, então a tua rádio vai te dar um visto de jornalista. No meu caso, é um visto de estudante, porque você está indo para os Estados Unidos para estudar. Então, é um visto especial para estudantes internacionais do mundo inteiro que podem ir em pouquíssimas escolas. Eu tive a sorte da minha estar credenciada pelo governo americano para receber alunos do mundo inteiro com o visto F1. Para estudar, então. Para estudar. Então, por exemplo, se você quiser estudar hoje na Harvard, por exemplo, Sim. Você vai ter que pegar esse mesmo visto, o F1. Entendeu? Entendi. E tem caminhos para conseguir esse visto F1 para Sim. estudar. Existe uma aplicação, né, que você tem que fazer, preencher uma ficha. Então as pessoas vão ver essa questão financeira, vão ver o porquê que você está querendo estudar nos Estados Unidos, né? E daí o cônsul geralmente dá esse visto para pessoas que realmente estão querendo ali aprimorar. E os Estados Unidos quer esse tipo de imigrante, que está querendo investir em educação ou quer abrir uma empresa. Então, os Estados Unidos está aberto para essa imigração. A imigração ilegal, ela já causa vários problemas, né? Posso emendar aqui? Pode. Então, por exemplo, imagine você pagando o seu... Você mora num bairro aqui no Rio de Janeiro, digamos que existe ali uma prefeitura por bairro, tá? Porque nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Aqui nós temos a prefeitura por cidade, né? Estados Unidos não. Estados Unidos existem os condados. Então, digamos que você pague aí, sei lá, $20 mil de imposto de renda no final do ano. Você, teu amigo, seu amiguinho, todo mundo está pagando. Então você tem a polícia local, que está vindo desse dinheiro, que você está bancando a polícia, correto? Desse dinheiro você está bancando o professor. Desse dinheiro você está bancando o hospital, correto? Naquele condado. Daquele condado ali. Aí chegam 1.000 imigrantes que não vão pagar nada. Entendi. Entraram pelo México. O que vai acontecer? A tua filha vai estar estudando com a mesma pessoa. Ou seja, aí a aula que tinham 6 ou 7 alunos, agora vão ter 30 alunos numa sala de aula. E você está pagando o seu imposto e aquele imigrante ilegal não está pagando o imposto. Agora vão jogar isso para a polícia. Agora joga isso para o hospital. Então vai criando um chaos, um caos, né? Então as pessoas vão... Opa, peraí. Aí começa essa guerra de imigrantes, né? Então, o que a gente quer é que as pessoas cheguem nos Estados Unidos... Qual é a recomendação, então, para chegar bem nos Estados Unidos e ficar estabelecido igual você ficou? Como eu fui, né? Eu fui com visto de estudante, né? Você tem ali... Quando você tem um visto de estudante, você consegue outros vistos, né? De trabalho, né? Então, eu tive uma experiência vasta nos Estados Unidos. Eu trabalhei na imigração, já fui intérprete. Eu já servi a Força Aérea Americana,
né? Yeah. Então eu entrei realmente na vida do americano. Eu vesti a camisa. Então, assim, com isso você vai ganhando respeito. Agora, se você chegar nos Estados Unidos e você não fala nem inglês, né? Não fica chato? Né? Pra morar. Pra morar. Pra turistar, bem-vindo. É. Mas tem que ter o passaporte da data de volta, né? Tem. Todo mundo que às vezes quer ficar mesmo, a pessoa quer ficar ilegal e tudo. Mas tem mais de 23 tipos de visto para você estar nos Estados Unidos. Olha aí. Então é só usar a cabeça, para ficar direitinho, porque também você vai ficar lá acuado, com medo de ser preso, deportado. Olha hoje, né? O Trump deportando todo mundo. Então as pessoas lá estão todo mundo com medo, né? Tem uma cidade lá que tem, acho que tem 200 mil habitantes que são brasileiros. O pessoal tá todo mundo indo embora. Porque estão com medo de vai que é preso. Muito né? bom. Muito bom, Léo Reis. Olha, a nossa grade permite, assim, pouquíssimo tempo para a gente viajar sobre sua trajetória. Tá certo. No mínimo, seriam necessários parte 2, parte 3, parte 4 e assim por diante, né? São diversos capítulos. Mas eu acredito que você, que está curioso ou curiosa para conhecer mais sobre o Léo Reis, basta acessar o Instagram aqui, tá bom? Gostaria que você desse suas considerações finais para o nosso telespectador e não esqueça de falar também como achar você nas redes sociais. Fernando, muito obrigado pelo convite. O seu trabalho realmente faz a diferença. Exponha. Levar aqui, né? Deixar a gente contar a nossa história. Se a gente conseguir passar alguma experiência para você que está em casa. O que eu posso passar é isso, a questão do inglês, né? Da minha vivência nos Estados Unidos. Você que quer entrar em contato comigo, eu sou @LeoReis no Instagram. Né? Lá você consegue falar comigo diretamente. E estar aqui na LERJ, para mim, é muito gratificante. Eu estou muito feliz em receber esse convite, que é um convite realmente do governo, né? Aqui? Sim. Então assim, as pessoas, quando começam a chegar a pedir entrevista, eu falo, poxa, lógico que eu quero falar, né, da minha história. Porque às vezes as pessoas fazem doações e elas não querem... Não quero falar que eu fiz doação. Isso é coisa muito do brasileiro. O americano não. Eu doei, eu fiz. Vem você doar agora também. Isso, incentiva. Incentiva. Né? Não tenha medo de ir na Rocinha e ajudar. Não tenha medo de ir nas outras áreas, né, que estão nesses. Não tenha medo. Eu fui super bem tratado lá. Não, olha, mas você é louco, você subiu na Rocinha. Cara, não é assim, entendeu? Então, assim, se tá doando, fale que dá. Vamos contagiar as pessoas doando, né? Isso aí. Em vez de ficar com receio, porque quer aparecer porque doou. Não quero aparecer porque eu doei. Eu doei mesmo. E vou doar mais. E vou falar mais ainda. Muito bom, Léo. Muito obrigado de verdade. E parabéns por Obrigado. você existir e agregar tanto para nossa sociedade, tá bom? Obrigado você. Valeu, Léo. O Você Pode fica por aqui, prometendo voltar na próxima terça a partir das 8 horas. E lembre-se que toda decisão é certa. O importante é o que você vai fazer com as suas decisões. Aprendendo, caminhando, mesmo na dor ou nos melhores momentos da sua vida. Lembre que tudo passa. Saiba aproveitar da melhor forma possível, porque você pode. Até lá, na próxima terça a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.